Vamos falar então sobre por que é tão difícil dizer não. E aí, eu quero que vocês interajam comigo também, vão colocando os posicionamentos de vocês aí e dizendo aqui como é que está indo para vocês, certo? E aí eu trago aqui, ó, por que é tão difícil dizer não? Porque a gente, ainda mais nós, mulheres, temos muito mais essa dificuldade. Por quê? Porque a gente traz na nossa bagagem cultural e da criação e também da sociedade de nos impor que desde pequena a gente precisa ser aquela pessoa, aquela menina comportada, aquela que obedece, que tem que ser a perfeita, né? Muitas vezes que a gente tem que seguir passos organizados, e aí a gente se cobra muito e também a gente está ali de ser aquela que tem que estar sempre disponível, aquela que precisa estar sempre ajudando aos outros. E isso a gente traz como uma herança desde lá, quando pequena, na criação, e isso a gente vem com isso na nossa identidade. A gente entende que a gente precisa ser assim, que a gente precisa ajudar e agradar os outros para também sermos aceitas. Então, que tu possa começar a olhar para isso de maneira diferente de agora em diante. A gente então agora traz essa reflexão para que daqui para frente tu já comece a dar passos diferentes, olhando para a tua vida de uma forma que tu consiga enxergar: isso está de acordo com o que eu quero viver e alinhado aos passos que eu estou dando? E se sim, vou dizer sim. Se não, começar a perceber várias situações ao entorno. E eu vou te trazer então aqui cinco elementos que tu vai poder começar então a refletir se realmente eles têm sentido e se a partir deles tu consegue então perceber se esse é um dos motivos pelo qual tu está não te priorizando e dizendo mais sim para os outros e não para ti mesma. Certo? Vamos então aqui observar que pontos são esses que a Ju está trazendo aqui para ti. Seja bem-vinda, doce apartamento. Diz aí o teu nome para eu também lembrar o teu nome. Diz para mim que eu não tô lembrando. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu te trago aqui eu já até abordei de forma abrangente. Por que a gente muitas vezes acaba dizendo muitos sims para os outros e menos menos sim para nós mesmas. E esquece de dizer não para os outros, ou não é que não que esquece, não consegue. É difícil. Por que é difícil? Número 1 que eu trouxe aqui. Porque a gente tem eu já até falei no início e agora estou reforçando. A gente tem o receio de magoar, o medo de desagradar. É o medo de desagradar. Porque a gente quer se sentir pertencente àquele grupo, àquelas pessoas, àquele meio. E aí a gente não se preocupa que se a gente magoar o outro, não pode, mas magoar a gente mesmo, a gente pode até se permitir. E isso nos fere. E o que acontece? A base disso aí também está na nossa autoestima. Por quê? Porque a nossa autoestima, ela é o que nos diz o quanto eu me valorizo. É o valor que eu me dou. Então, para que a autoestima esteja forte, eu
preciso olhar para o meu valor. O quanto de valor eu estou me dando. E a partir disso, esta é uma das bases para tu fortalecer o teu eu interior e poder cada vez mais enxergar possibilidades mais fáceis de dizer não. Porque muitas vezes a gente enxerga que o outro é melhor, que o outro é mais prioridade que eu, que o outro é mais importante e esquece que, no caso, a gente mesmo, tu mesma, é a mais importante. Tu mesma é a mais importante. A gente pode até achar isso egoísmo quando a gente fala tu é mais importante. Mas o problema é que não. Por quê? Se tu não viver, vai ser o quê então? Não existe outra possibilidade. Então tu sim é a pessoa mais importante. Então quando a gente fala até aquele clichê daquele exemplo que dá naquelas falas da aeromoça do avião. Quando as máscaras caírem, primeiro coloque em ti mesma para depois no outro. E é isso. A gente precisa se colocar como prioridade, que é o ponto número 2 que eu te trago. Que a gente não se prioriza. E aí o que acontece? Os outros vêm e começam a colocar prioridades deles e a gente começa a atender, porque a gente enxerga que aquilo precisa ser atendido com urgência porque é pro bem do outro. E aí a gente precisa ponderar. E aí a gente acaba não ponderando, a gente acaba fazendo de uma vez só, dizendo sim diretamente. Por quê? Porque a gente prioriza o outro em primeiro lugar e esquece de se priorizar. E essa priorização vem através da autoestima fortalecida. E eu trabalho muito contigo também esse passo, esse ponto que é o fortalecimento da autoestima. E é a base também para nossa gestão da vida, para nossa gestão do tempo. Porque quando eu coloco a gestão do tempo é a gestão da vida. E quando eu falo aqui para ti, nesse trabalho direcionado com vocês, eu trabalho essa forma de enxergar o mundo olhando a ti mesma como prioridade. Então, número 2 é por que é difícil dizer não? Porque tu não está te priorizando. É isso mesmo. Então, começa a pensar, tu é a pessoa mais importante da tua vida. Se tu não existisse, não ia conseguir ajudar os outros. Então, quem é que é a pessoa mais importante? Tu mesmo. É claro que a gente vai dispensar mais meu filho, meu marido, meus pais. Mas se tu não te cuidar, se tu não te preservar, como é que tu vai ajudar os outros, né? É isso aí. E aí? Então eu já coloquei aqui para vocês. Por que é tão difícil dizer não? Número 1 é porque a gente não quer desagradar os outros. A gente tem essa tendência pela sociedade já, é uma herança de uma sociedade muito patriarcal, muito que colocou em nós também essa visão de que a gente precisa agradar os outros, atender a tudo e a todos. A gente entende que sim, que a gente precisa atender os outros primeiro. Depois eu que me vire. E não é assim. Começa então a observar se tu não tá te prejudicando. Número 2 é então, começa a te priorizar mais. E o número 3, o outro ponto, esse ponto é o ponto em que eu me envolvia e não saía do lugar. O que era? Medo de se posicionar. Quando a gente fica com medo de se posicionar, a gente então não fala nada, a gente engole ali, a gente não tá gostando daquela situação, às vezes não é nem alguma coisa que a gente que pediram pra gente fazer. Às vezes é algo que a gente não está de acordo,
que está ocorrendo e a gente poderia dizer, não concordo com isso. É outra forma de dizer não. Eu não concordo com o que está acontecendo aqui. Para mim, teria que ser diferente. Eu tinha essa dificuldade. E aí, o que que acontecia? Eu engolia o sapo, como se diz. Não colocava o que eu estava pensando com o medo de dizer não concordo com isso. Ficava às vezes em cima do muro. E isso faz mal pra gente, porque a gente acaba engolindo e esquecendo de colocar o que realmente a gente pensa, o que realmente a gente sente. É um sabotador interno que a gente deixa tomar conta, chamado esquivo. Então, quando tu acaba, por vezes, deixando esse sabotador esquivo, que é o esquivar, vou me esquivar, não quero me incomodar, melhor eu aceitar assim mesmo, que tá tudo bem, deixa para depois. E era assim que às vezes eu me posicionava de uma maneira esquiva, de uma maneira, não vou me preocupar com isso porque não vou colocar o que eu tô pensando, porque eu tenho medo, daí aí junta aqueles outros medos, medo de desagradar, né? Por quê? Porque a gente não quer colocar nossa voz. Então começa a olhar para isso e a perceber, será que tu não está te posicionando? E esse não posicionamento tem a ver com a insegurança, tem a ver com a falta também de confiança. Então, é preciso a gente começar a trabalhar, a buscar fortalecer a nossa autoconfiança, fortalecer a nossa autoestima, para que assim a gente consiga se posicionar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais assertiva, trazendo realmente aquilo que tu quer para a tua vida. E se está assim relacionado com os teus passos que tu está dando, que aquilo que tu vê está relacionado, está indo de acordo, que então realmente tu vai dizer sim, eu concordo. Mas se não está de acordo, começa a exercitar e dizer. Exercitar e dizer. Em seguida já vou te dar uma técnica que eu pode usar para quando tu quer dizer não. Em seguida agora deixa eu te terminar de dar os 5 passos, os 5 pontos que eu te trago de porquê que a gente não diz, por que a gente tem dificuldade de dizer não. E em seguida já vou te falar uma técnica que eu uso também para colocar esse posicionamento de uma forma mais fácil. Vamos lá. E agora o outro ponto, que é o quarto, que a gente diz sim quando a gente está no piloto automático. A gente liga o piloto automático, a gente quer fazer tudo de uma vez e aí deixa assim, me dá isso aqui de uma vez que eu vou resolver, e vai fazendo, e quando vê tu já fez, e aí as tuas coisas que eram para fazer tu não fez. Por quê? Porque tu disse sim porque os outros te pediram. Me faz isso aqui, me faz um relatório, me leva isso aqui lá na casa da fulana, entrega isso aqui para ciclano. E aí tu começa a pegar essas demandas que não são tuas, dizendo sim para os outros e esquece de dizer sim para ti mesma. E aí isso está também vinculado a um piloto automático. Tu liga porque tu começa a passar por cima até dos teus próprios sentimentos e das tuas próprias reflexões, até da tua própria intuição, do teu olhar de dar uma pausa para refletir primeiro. Começa então a agregar coisas, a agarrar tudo para ti, porque tu se vê como aquela que precisa fazer tudo para todos.